Bom, aqui mais um exemplo. A gente deve-se calcular os parâmetros de laminação indicados abaixo, necessários para viabilizar o seguinte processo. Então temos uma laminação de uma chapa de aço HSLA com largura de 1000 mm, limite de escoamento médio de 340 MPa. A espessura deve ser reduzida de 8 mm para 2 mm. O laminador possui cilindros de laminação com 500 milímetros de diâmetro e um atrito entre o cilindro e a chapa de 0,10. Aqui faltou uma parte do exercício. Primeiro, o que a gente deve fazer é calcular a redução máxima que pode ser realizada, né? Então a redução máxima nesse caso, o ΔH máximo vai ser igual ao coeficiente de atrito ao quadrado vezes o raio do cilindro, que é o que a gente tem aqui no nosso A. Então, o nosso coeficiente de atrito é 0,1 ao quadrado, que multiplica então o raio do cilindro. A gente tem um cilindro de laminação de 500 milímetros de diâmetro e nós vamos ter um raio valendo exatamente a metade. Então temos um raio de 275. Perfeito. É só a gente multiplicar aí os valores, a gente vai encontrar que a redução máxima é igual a 2,75 milímetros. Então, por passe, a gente consegue reduzir no máximo 2,75 milímetros. Número mínimo de passes a serem realizados. Eu fui conferir na nossa aula, esse slide eu acabei passando e não falei para vocês, mas enfim, a conta é bem simples. O número de passes vai ser dado pela variação da espessura total, né? Então, a espessura inicial menos a espessura final, sobre a variação da espessura máxima. Essa é a quantidade de passes que vão ser dados. Então, como a variação de espessura, a gente tem uma espessura inicial de 8 e vai reduzir para 2, então a gente vai ter aí uma variação de espessura de 6, né? E aí a gente divide pelo valor que a gente encontrou como a redução máxima que pode ser realizada. Então, 6 divididos por 2,75. A gente encontra ali um valor de 2,18. Como a gente não consegue dar um passe de 2,18, a gente acaba arredondando para cima, né? Então a gente precisa de 3 passes para que ocorra essa redução. O próximo cálculo que a gente faz é a carga, né, de laminação. Aqui considerando o processo bem lubrificado com um método de deformação homogêneo, que é um dos primeiros que eu apresentei na aula do cálculo de esforços para laminação, e a mesma redução em cada passe. Então a gente vai ter lá o nosso P igual a largura vezes lá o nosso S, que é 1,15 vezes o valor do escoamento médio. Então esse valor de 340 a gente multiplica por 1,15, né? Então W vezes o S, é uma barrinha aqui em cima, vezes então a raiz da variação de H vezes o R, que é o nosso comprimento de arco, né? Então a gente tem lá que o W vale 1000 milímetros, ou se aqui a gente pode transformar tudo para metros, 1 metro, vezes o nosso S, 1,15 vezes 340 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado, que é o nosso megapascal que a gente transformou, né, newton por metro quadrado, vezes aí então a raiz da nossa variação de espessura, que multiplica então o valor do nosso R. Então daí a gente tira lá que a carga de laminação total para esse processo aí é de 9.170 kN. Pressão de laminação se a gente considerar o processo sem lubrificação. Então ali a gente não considerou o valor do atrito, né?
Mas se a gente considerar então um processo sem lubrificação, no processo sem lubrificação e para compensar a questão da força do coeficiente de atrito, eu comentei que a gente utiliza lá um fator de multiplicação de 1,2. Então é só repetir, pegar esse valor aqui de 9.170 e multiplicar ele por 1,2, que a gente encontra lá 11.004 kN. Beleza, pessoal?